E abrindo um novo documento em branco, vamos agora demonstrar um outro modo de exibição chamado modo estrutura de tópicos. Então, dê um clique aqui na guia Exibir e nós temos aqui esta opção, estrutura de tópicos. Então, por meio deste modo de exibição, nós podemos estruturar um documento na base de tópicos e subtópicos. Lembrando que este modo de exibição nós também podemos encontrar aqui. Então, vou pedir para você clicar aqui em estrutura de tópicos. Então, aqui nós vamos trabalhar com duas teclas. Uma chamada Tab, que vem da palavra tabulação. Mais adiante, vamos falar sobre tabulação. E outra, nós vamos utilizar uma tecla de atalho chamada Shift mais Tab. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, nós vamos fazer um tópico principal. Por exemplo, eu vou colocar aqui Microsoft Word. Quando eu der um Enter, ele abriu aqui um novo tópico. E então, eu vou apertar a tecla Tab. Note que quando eu aperto a tecla Tab, apareceu aqui nível 2, ou seja, este ponto agora é subtópico deste primeiro. Se eu apertar a tecla Shift Tab, ele voltou para o nível 1. Este botão é o mesmo que a tecla Tab. Quando eu clicar aqui, olha lá, e aqui também é o mesmo que a tecla Shift Tab. Veja que ele dá aqui uma outra tecla de atalho, não é? Alt, Shift para a direita, e aqui também a tecla Alt, Shift à esquerda. Então, eu vou apertar a tecla Tab e vou escrever aqui um pequeno texto. Vou dar um Enter. Ele permaneceu aqui alinhado a este tópico. Se eu quiser fazer um novo tópico, então eu vou apertar o Tab mais uma vez. Veja que ele veio para o nível 3. E aí eu vou escrever o seguinte. Vou dar um Enter. Vou fazer mais um subtópico. Está vendo? Então, vou escrever aqui. Vou dar um Enter. E para que eu possa retornar para este tópico, eu vou clicando aqui ou simplesmente clico aqui em elevar a título 1. E ele retornou aqui para este ponto. E aí vou escrever o seguinte. Vou dar um Enter. Dou um Tab. Vou escrever aqui algumas palavras. Vou dar um Enter. Vou dar um Tab. Fui para o nível 3 e vou escrever, semelhante ao que eu fiz acima. E veja que aqui ele vai criando uma estrutura organizada em tópicos e subtópicos. Vou dar um Enter. Vou dar mais um Tab e vou escrever aqui. Ok, finalizamos aqui esta ilustração. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o modo Layout de impressão. Vou clicar aqui neste botão, fechar modo de exibição de estrutura de tópicos. Veja como ele ficou no modo de exibição Layout de impressão. Veja que pelo fato de nós termos desenvolvido esse pequeno texto no modo estrutura de tópicos, veja que ele ficou com uma certa formatação. Olha lá, está vendo essa setinha? Se eu clicar nesta setinha, ele vai encolher todo o texto que fala sobre o Microsoft Word. Vou ajustar aqui. Se eu clicar novamente na setinha, ele exibe e assim por diante. Aqui nesta setinha, ele está encolhendo também. Aqui é mais um texto, ele está encolhendo o texto que está como subtópico. Estes itens estão como subtópico deste, por isso que ele encolheu. Está vendo? Vamos voltar aqui para o nosso modo de exibição, estrutura de tópicos. Veja que estes itens estão como subtópico deste. Por isso que quando a gente clica naquela setinha, ele encolhe. Nós também temos este botão aqui, recolher e expandir. Olha lá, se eu clicar aqui, ele encolhe e expande. Tudo bem? Vamos fechar aqui o modo de exibição de estrutura de tópicos. Da mesma forma, acontece aqui com Excel, ok? Veja que o modo estrutura de tópicos vai me permitir criar uma estrutura organizada e lógica dentro do documento. Isto aqui é muito importante
que você tem informação para que serve. Não é tanto utilizado no dia a dia, mas é importante que você tenha ciência, porque se de repente você se deparar com um documento com este visual aqui, então significa dizer que você está no modo de exibição estrutura de tópicos. Este modo de exibição realmente é muito útil para você poder criar documentos organizados em tópicos e subtópicos. Quando se tratar de pequenos textos, quando nós temos um texto maior, fica prático você trabalhar com o modo de exibição layout de impressão. Mas aqui, no modo estrutura de tópicos, é extremamente útil e eficaz trabalhar com documentos pequenos, mas também nos ajuda a trabalhar com documentos grandes. Se de repente eu quisesse tirar este tópico aqui e passar lá para o topo, eu clico e aí eu posso pressionar o clique e arrastar. Veja que uma linha está me acompanhando, eu paro aqui em cima, olha lá, ele mudou. Vou clicar aqui, mudei de posição, não foi? Vou clicar aqui novamente, exibir, estrutura de tópicos, ou então, eu mantenho aqui selecionado, nós temos também este botão, mover para baixo. Eu vou clicando e ele vai arrastando até o final, ok? Esse daqui, o mover para cima, vai levando lá para o topo. Agora, é claro que clicando aqui e arrastando, fica bem mais prático. Então, vamos sair daqui do modo de exibição estrutura de tópicos. Temos ainda um outro modo de exibição. Vamos voltar para cá, na guia Exibir, e temos aqui esta opção, rascunho. Olha só a descrição que ele nos dá aqui. Alterne o modo de exibição para ver apenas o texto no seu documento. Isso é útil para uma edição rápida, pois cabeçalhos, rodapés e determinados objetos não serão mostrados, permitindo que você se concentre no seu texto. Está vendo? Então, neste modo de exibição, você pode utilizar apenas para a digitação, quando você precisa, conforme disse a legenda, se focar apenas na digitação do texto. Então, ele vai sair deste modo, ou seja, você não vai mais visualizar este espaço do cabeçalho, das margens esquerda e direita, e vai se concentrar apenas no texto aqui. Ok? Ele aproxima de você, lhe permitindo uma melhor visualização. Então, se eu clicar aqui em rascunho, olha só, o cabeçalho a gente não visualiza, e aí nós podemos aqui nos concentrar no texto, continuando o nosso trabalho de digitação, ok? Geralmente, os profissionais se utilizam mais deste modo de exibição, layout de impressão, mas fica para o seu conhecimento que é para isto que serve esta opção, rascunho, quando você vai se focar apenas na digitação, elaborando ali os seus documentos. Geralmente, os profissionais que trabalham com Word utilizam sempre este modo de visualização, ok? Então, vamos clicar aqui em Layout de impressão e finalizamos esta ilustração. Se quiser, salve as alterações e nos vemos aí no próximo vídeo, na próxima aula. Até lá!